Em primeiro lugar, impõem-se os agradecimentos a quem proporcionou a que eu estivesse aqui hoje e a esta organização e, sobretudo, a quem dinamiza este projeto tão importante. A minha apresentação vai ser muito prática, pouco teórica, para focar um trabalho que tem sido feito pela ADGI, a Associação para o Desenvolvimento dos Estudos Globais e Insulares. Eu sou arquivista de profissão, estou destacada na ADGI, a associação da qual a professora Luísa Paulinelli é presidente, e temos feito um importante trabalho de recuperação de textos e de autores e autoras que ficaram esquecidos no tempo, e também um trabalho de resgate de originais nunca antes publicados e que agora vêm ao público. Nesse sentido, elegi para esta conferência a correspondência de Luzia como ferramenta de defesa da liberdade, o direito à voz literária feminina, e isto para fazer a ponte com dois direitos e fazer assim a relação de que falava a professora Luísa ainda há pouco, entre a literatura e os direitos humanos. Um desses direitos já falámos hoje, é o direito à memória, o outro é o direito à voz literária feminina, aqui por via da escritora Luzia. Este é um direito que atende ao 19º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma declaração que é aprovada 3 anos após a morte de Luzia, e um artigo este que diz que todo o indivíduo tem o direito à liberdade de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias, por qualquer meio de expressão. Ora, Luzia era uma mulher à frente no seu tempo. Estamos a falar de Luísa de Freitas Lomelino Grande, que nasceu em Porto Alegre em 1875 e faleceu em 1945 no Funchal. Luzia era pseudónimo de Maria Susana de Freitas Lomelino Grande, foi bastante conceituada na época, conhecida como Essa de Queiroz de Saias. Filha de Eduardo Dias Grande, que foi secretário-geral do Governo Civil do Distrito do Funchal, e de uma senhora de alta sociedade madeirense, Luísa de Freitas Lomelino. Cedo perdeu a mãe, que faleceu após o parto. Aos 6 meses muda-se para a Madeira com o seu pai, que sofria de uma grave doença pulmonar, e aos 9 perde o pai e é enviada para Porto Alegre, para a casa da tia Sofia. Aos 14 anos vai para o Colégio das Salésias, em Lisboa. Atingida a maioridade, regressa à Madeira para residir com a sua avó e, a 4 de abril de 1896, casa-se com Francisco de Vasconcelos e fica a residir na Quinta das Cruzes, no Funchal, e posteriormente no Jardim do Mar, no solar da Nossa Senhora da Piedade. Tem um casamento infeliz, marcado pelo adultério e pela violência. Luzia torna-se numa das primeiras mulheres a divorciar-se em Portugal, imediatamente após a outorgação da lei do divórcio em 1910. Enfrenta vários problemas de saúde, tuberculose, neurastenia, que a tornam uma mulher só no meio da multidão. Luzia frequentava os melhores salões e hotéis de Portugal e da Europa e tornou-se uma mulher muito viajada e culta, mas uma mulher só no meio da multidão. Desde tenra idade sonha ser escritora e em 1894 publica o seu primeiro conto. Colaborou na imprensa madeirense com o pseudónimo de Lady Butterfly e em 1920, com 45 anos, lança o seu primeiro livro, Os que se divertem, a comédia da vida privada. O sucesso foi enorme e este livro conheceu 3 edições. Publicou 9 obras, mas ainda deixa muito por publicar. Após a morte de Luzia, Teresa Leitão de Barros, sua amiga, em parceria com uma outra grande amiga, Fernanda de Castro, publicam o livro Dias que já lá vão, a obra que Luzia tinha começado, mas que ficou por concluir. Por publicar ficaram ainda o Diário, Caminhos da Vida, um jornal, e inúmera correspondência.
Quando morre, em 1945, todas as livrarias de Lisboa, nas suas montras, colocaram lado a lado os seus livros e os livros de Eça de Queiroz. Dizia eu que íamos abordar nesta comunicação 2 direitos. O primeiro deles, o direito à memória. A ADG, através da reedição de obras e da publicação de originais há muito esquecidos, garante ao público este direito à memória, o princípio norteador das práticas de preservação do património histórico e cultural, com o intuito de preservar para construir o passado. E, nesse âmbito, a ADG, onde é que está ela? Lançou em 2018, pela imprensa académica, os que se divertem, a comédia da vida privada, um original de 1920. Em 2022, pela Edições Esgotadas, recupera o título Almas e Terras por Onde Eu Passei e este ano, em 2023, pela Livros Horizonte, lança o original Diário de Luzia, Caminhos da Vida, um jornal. Estamos a trabalhar neste momento também textos originais que pretendemos publicar muito brevemente, que incluem a correspondência entre Luzia e Fernanda de Castro, e quero deter-me aqui nesta correspondência entre estas 2 mulheres. Fernanda de Castro foi uma escritora e tradutora que, juntamente com o marido, António Ferro, funda a Sociedade dos Escritores e Compositores Teatrais Portugueses, a atual Sociedade Portuguesa de Autores. Estamos aqui a falar de uma coleção de cartas escritas entre 1928 e 1945, num total de 78 cartas, 387 folhas manuscritas de difícil descortínio. São escritas a partir do Funchal, nomeadamente o Hotel Savoy, a Quinta Nogueira, a Quinta Carlos Alberto, a Quinta das Tílias e o Grande Hotel Belmonte. Também se corresponde a partir de Lisboa, do Bussaco e de França, nomeadamente a Meaux, Puy-de-Dôme e Paris. Estas cartas são propriedade da Fundação João Quadros. E em que etapas é que consiste este trabalho que a ADG faz? Localizamos as cartas, entramos em contacto com a Fundação para a cedência das cartas digitalizadas, procedemos à transcrição, datação, ordenação e elaboração de notas. Aqui sim consiste o grande trabalho. Fazemos o estudo introdutório e prefácio, a revisão e, posteriormente, a publicação. Quais são os principais desafios com que nos deparamos? Antes de mais, a leitura difícil, e apanhamos aqui uma fase final da vida de Luzia em que já estava muito cansada e doente, a caligrafia era por vezes muito difícil de entender e, a juntar a isso, Luzia aproveitava todo o espaço em branco na folha para escrever. Não poucas vezes sobreponha a escrita a outras frases que já tinha escrito anteriormente. Tenho pena de não me ter lembrado de trazer um exercício para juntos podermos decifrar aqui 3 palavrinhas que nos faltam. Teria sido muito interessante. Outra dificuldade, por vezes, prende-se com a datação. Temos que ir ao contexto que é referido nas cartas e à imprensa, alguma imprensa, algumas pistas que a autora nos deixa para conseguirmos a datação mais aproximada da carta. E também o facto de Luzia referir-se a imensas personalidades e obras literárias. As nossas notas incidem sobretudo sobre essas personalidades que são referidas nas suas cartas, e as inúmeras obras literárias. Luzia lia muito, lia tudo o que era publicado, era profunda conhecedora do que era publicado no país e fora do país, sobretudo fora do país, e era uma leitora compulsiva.
O outro direito que vos queria falar é o direito à voz literária feminina. São quase 20 anos de correspondência entre duas grandes figuras da sociedade e da literatura portuguesas. É uma grande entusiasta Luzia era uma grande entusiasta da escrita de Fernanda de Castro, a quem chama de minha panterazinha e incentiva a escrever. Em 30 de setembro de 1938, a partir do Hotel Termal Royal de Puy-de-Dôme, diz-lhe: quero ouvir muitos versos lindos, como só a Fernanda sabe fazê-los. Luzia era uma voz dissonante, tem uma escrita crítica e muitas vezes pouco em consonância com o politicamente correto. Fala sobre a sociedade, sobre a política, desafia os cânones de uma aristocracia à qual pertence. Em 29 de setembro de 1938, outra vez a partir do Hotel Termal Royal de Puy-de-Dôme, diz: nesta altura de ameaça em que as nações estão prestes a atirar-se umas contra as outras como furiosa matilha de cães, só posso pensar na França. Tenho vivido e sofrido com ela, tanto como se fosse minha. Tenho assistido à mobilização. Vejo como esta gente parte resignada, cheia de coragem, sabendo que vão bater-se 1 contra 10. É uma voz crítica de Salazar. A 21 de julho de 39, a título de exemplo, a partir do Funchal, da Quinta da Nogueira, diz: prometo não dizer mal de Salazar, ainda que o pense. Quanto a Hitler e Mussolini, espero que me dê liberdade de ação, dizia ela, a Fernanda de Castro. Ainda referindo-se a Salazar, a 19 de julho de 1940, a partir da Quinta da Nogueira, no Funchal, eu ainda acho piores os hipócritas britânicos. No entanto, para nosso interesse, só para ele, desejo que vençam, mas vençam depressa. Sr. Churchill, num palavreado, numa fanfarronice, que até parece espanhol, e venha de lá alguma coisa de jeito. Quanto ao nosso Hitler, Salazar, s'il vous plaît, acho que merece um grande bravo. Tão bem que tem conduzido o barco através de tamanha procelosa, festinhas para os lados da Alemanha, beijinhos na pérfida Albion, e assim se vai equilibrando com uma diplomacia única na deslocada Europa. Também critica a censura e, a 10 de dezembro de 42, diz: quem me dera saber, poder dizer tudo o que penso, o que tenho no coração, mas antes que soubesse, que fosse dizer, a censura não deixaria. Temos de ser neutros, ou parecer. E muitas vezes queixa-se da falta de espaço que tem para escrever à sua amiga. A 30 de agosto de 43 diz: disponho apenas de 2 folhas de papel. É o que permite a senhora Dona Censura. A pessoa do meu maior respeito. Não quero zangá-la tão inutilmente. A censura que me mande à fava. Eu prometo ir. Também é conhecedora do mundo, que vê através dos próprios olhos e através das viagens que faz. A 9 de outubro de 28, tenho pena de deixar o meu querido Amor e o meu doce monastério, mas tenho também muitas saudades do céu de Lisboa, das minhas amigas de Lisboa. É uma leitura compulsiva, como já disse ainda há pouco, consome tudo o que se publica no país ou no mundo, sempre a par das novas tendências. E em 38 a 30 de setembro parecia-me tão impossível ler com gosto qualquer coisa de Bernanos, mas assim aconteceu. Achei interessantíssimo Marie d'Agout, de Claude Aragonês, escritora que não conhecia. Além disso, precipito-me sobre os jornais Gringoire, Cyrano, Époque. Têm trazido artigos admiráveis. Como eu gostava de viver em França, tudo aqui tem o dom de me interessar e até de me apaixonar. Sou muito mais francesa do que portuguesa. Com vergonha, o confesso. E para terminar, em 13 de setembro de 1945, Luzia trocava as últimas palavras com Fernanda de Castro. Que pena tudo acabar antes de nós acabarmos. Adeus.
Se continuasse, dizia-lhe muitas coisas tristes e tinha remorsos depois. Receba um grande abraço da sua amiga, Luísa. Luzia morre a 10 de dezembro de 45, na Quinta Carlos Alberto, no Funchal, aos 70 anos. Obrigada.